Pai, tome nas tuas mãos, Senhor, o pastor Tiago, que ele seja boca profética aqui nesta tarde, nesta noite, Senhor. Fale através dele as nossas vidas, ó Pai. Que nós venhamos ser cheios através dele, da palavra dele. Que não seja ele, mas que seja o Senhor. E como foi cantado aqui agora, que a gente venha diminuir, que o Senhor cresça aqui mais e mais em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Cumprimento os amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, para mim é um motivo de satisfação, de alegria estar com os irmãos. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Deixa eu fazer aqueles agradecimentos de primeira, e aí eu já adianto e depois a gente vai de Bíblia, amém? Os irmãos estão de acordo? Então quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Daniel, em que entendeu a necessidade de estar falando à liderança, aos líderes, e abriu essa porta e confiar para esse jovem, né? Ainda, né, Lúcio? A esse jovem para estar pregando a palavra do Senhor. Deus abençoe. Também quero agradecer ao Lúcio pelo convite. Lúcio, a sua esposa Paula. Deus abençoe. Obrigado por essa confiança. E se você falou, está falado. É isso mesmo, tá bom? Eu acredito muito naquilo que Deus entrega aos irmãos. Deus abençoe. Pastor Carlos, tinha anos que eu não via, né, pastor? Que bom, ainda bem que eu sou o primeiro. Glória a Deus. Trouxe até o caderno para anotar, que o negócio vai ser forte, em nome de Jesus. Amém? Queridos, para quem não me conhece, vou fazer uma apresentação bem rápida. Meu nome é Tiago Silva. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Emanuel, onde o pastor presidente é o pastor Martinho Gregório, o pastor que pregou na conferência passada. Se der tudo certo, daqui a pouco ele chega aí, e aí eu vou estar honrando a vida dele, apontando e falando a respeito dele. Amém? Eu sou casado, esse ano vai fazer 13 anos, e eu trago aos irmãos um abraço e a paz do Senhor da minha esposa. Os irmãos que recebem, diga amém. Assim, da próxima vez, ela vem. Ela foi escalada ali, chamaram ela para trabalhar na última hora e ela não pôde vir comigo. Sou pai de uma princesa, Giovana, tem 9 anos. Tá? Fui itinerante por alguns anos, pregador itinerante, viajei a alguns lugares. Mas hoje, meu foco, o ministério é local. Eu sou fundador e professor do CIB, Seminário de Inteligência Bíblica e Espiritual, onde ministramos vários cursos de teologia e várias matérias a respeito da Bíblia. Eu tenho alguns alunos que me deram essa honra de estar conosco hoje. Eu queria que ele fizesse assim com a mão, assim, ó. Os meus alunos ali, ó. Thomas, Johnny, Melk, o Lúcio foi meu aluno, a Paula foi meu aluno. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, meus amigos, por estar aqui comigo. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Quem gosta de Bíblia? Se der tempo, eu quero falar sobre 2 textos. Então vamos lê-lo. Êxodo, capítulo de número 3. E depois abra lá em Números de número 11. Êxodo, o livro do Êxodo, capítulo de número 3. E a gente vai ler até o versículo 4. E depois, Números, capítulo de número 11, a partir do versículo 11. Primeiro texto em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Os irmãos que acharam, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Vai, em nome de Jesus. Mas Êxodo é facinho, hein? Vamos lá, Êxodo capítulo 3, está escrito assim. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus e a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo,
no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia, mas não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Versículo 4. E vendo o Senhor que virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Amém? Agora, folhei mais um pouquinho lá na frente, livro dos Números. Números, capítulo de número 11. Você está em Êxodo, Levítico, Números 11, do verso 11 até o verso 18. Versículo 11 até o versículo 18. Está assim escrito: e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me disseste para levar-se ao colo? Como o aio que leva a cria, a terra que jurastes aos seus pais? Donde tirarei eu toda a carne para este povo? Portanto, contra mim choram, dizendo: dá-nos comer carne. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque é muito pesado para mim. E assim fazes comigo. Mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e se não, deixas eu ver o meu mal. 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabe que são anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante mim à tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Amém. Fica com a sua Bíblia aberta, mas fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus eu te louvo. Senhor, eu te glorifico e te engrandeço por essa oportunidade de estarmos unidos e reunidos na tua casa. Fala conosco, Senhor. Fala não só aquilo que queremos ouvir, fala aquilo que precisamos ouvir. Espírito Santo, tem liberdade nessa casa. Espírito Santo, essa casa é sua. Fica à vontade, Espírito Santo. Realiza a tua vontade aqui. Batiza, renova, cura, liberta, salva. Esse povo é o teu povo, Senhor. Senhor, eu te oro, Pai, para que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor, para que venha batalhar as nossas batalhas nas regiões celestiais, e nada venha impedir o teu nome a ser glorificado, porque o teu nome é o único nome que será glorificado aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Senta dando um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Falar sobre liderança é um dos assuntos que eu gosto. Falar para líderes é o que eu mais gosto. Porque, certo ponto, a liderança já tem um nível de maturidade alto e consegue ouvir certas coisas que normalmente alguns poderiam fazer bico. É interessante que na Bíblia, a Bíblia, que é a nossa fonte, o manual, como diz o Lúcio, ela é recheada de conteúdo, de exemplos, de lições a respeito da liderança. Eu poderia falar muito bem sobre Jesus, o líder dos líderes. Eu poderia muito bem falar sobre Jesus como uma liderança servidora. Eu poderia falar sobre Paulo, um líder de excelência. Mas orando ao Senhor, o Senhor me trouxe a esse texto, a esse personagem, para falar nessa tarde.
falar a respeito de Moisés. Moisés é o personagem na cultura judaica mais respeitado como líder. A sua liderança é a liderança que há mais respeito. Nós sabemos que o chamado de Moisés, a vida de Moisés, já começa turbulenta, porque Moisés vai nascer num período difícil, onde era necessário um decreto de matar as crianças. Sua mãe o esconde, depois a sua mãe coloca num cestinho, ele vai pelo rio, a princesa do Egito acha, pega, leva ele para casa. A Bíblia vai dizer que ele fica 40 anos no palácio, no Egito. O diácono Estevão vai nos explicar que o Moisés, ele é instruído em toda a ciência do Egito. Tudo aquilo que o Egito tinha de oferecer e de bom, o Moisés sabia. Passado esse tempo, a Bíblia diz que Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele sabe da sua origem. Você já poderia ter dado glória, mas eu vou melhorar, peraí. Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele sabe da sua origem. Opa, alguém pegou. Como ele sabe da sua origem, aquilo inflama ele, pastor. Ao momento em que ele vai e ele mata o egípcio, esconde o corpo. Passado-se um tempo, quando ele vê dois hebreus discutindo, ele vai entrar no meio e o hebreu dá uma afrontada nele, dizendo assim: é melhor a gente parar, porque senão você faz conosco igual você fez com o egípcio. Moisés fica com medo, temoroso, e foge para o deserto. A Bíblia diz agora que passa-se 40 anos que Moisés está no deserto. E vem esse texto de Êxodo 3. O texto de Êxodo 3 é conhecido como o texto da chamada. É conhecido como o texto onde Moisés é convocado. Agora preste muita atenção, porque aqui é o chamado, é a convocação. É o momento em que Deus está chamando um dos maiores líderes que o Antigo Testamento já registrou. E como que Deus chama ele? Já começa dizendo assim, ó: e apacentava Moisés. Ah, você não entendeu. A chamada de Moisés já começa mostrando ele apacentava Moisés. Não, porque tem gente que acha que para ser chamado ele tem que ficar sentado, esperando cair. De repente ele parado, quietinho, alguma coisa vai acontecer. Mas quando Deus vai chamar Moisés, pastor, Moisés já está trabalhando. Ele não é chamado para trabalhar, ele está trabalhando para ser chamado. Isso me surpreende e me cativa na Bíblia, que todas as vezes que Deus vai chamar alguém, essa pessoa não está à toa, essa pessoa não está ociosa, essa pessoa não está parada, ela já está fazendo, ela já está trabalhando. Então quando ela está com a mão na massa, Deus resolve: agora eu chamo. Você pode ver Davi, Elias, Eliseu, você pode ver todos aqueles que Deus vai chamar, que Deus tem uma chamada, ele não está quieto, ele não está parado. Ele já está com a mão na massa, ele já está trabalhando. É por isso que, eu vou ser bem sincero, é por isso que muita coisa ainda não aconteceu. É porque a gente ainda está no período ocioso. É porque a gente ainda está muito parado. E existe um perigo na ociosidade muito grande. Por quê? Porque a ociosidade está te impedindo de fazer o que Deus te chamou. Ah, você não entendeu? A Bíblia vai dizer: em tempos que reis saíam para guerrear, Davi ficou no palácio, deitado. Ah, você não entendeu? Cuidado com essa paradeira toda. Cuidado com essa ociosidade toda. Cuidado com esse negócio. Não, no tempo de Deus eu vou fazer. O tempo de Deus é já. Começa a fazer, porque aí quando você colocar a mão na massa, Deus vai chamar você. Aleluia. Diga comigo, apacentava. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Moisés está trabalhando, Moisés está fazendo. Mas a segunda, presta muita atenção nisso. Vai lá comigo na sua Bíblia. Vai lá em Gênesis. Gênesis 46, no verso 34. Gênesis 46, no verso 34. É um verso longo, mas eu só quero a parte final. Vai pôr aqui.
Aqui, ó. Olha aqui para mim, ó. Gênesis 46, 34. A parte final do versículo diz assim: porque todo o pastor de ovelhas é abominação aos... Não, você não entendeu. Todo pastor de ovelha é uma abominação para os... O que Moisés está fazendo? Ah, você não pegou de novo. A Bíblia já começa falando que Moisés é chamado a partir do momento em que ele rompe com os laços que ele tinha no Egito. Por quê? Porque 40 anos no Egito ele aprendeu que pastorear ovelhas, cuidar de ovelhas, é abominação, não é digno, não é bom, não presta. Mas quando Deus chama ele, ele entendeu que os valores não são os valores do Egito que definem, mas é os valores do reino que definem. Pastor Daniel, sabe o que eu aprendo? Que um líder, ele é chamado para romper com valores do Egito. Lá no Egito, você passar a perna, enrolar, ser desonesto é bom, mas Deus só vai te chamar quando você ser honesto, íntegro, verdadeiro. Aí Deus chama você. Eu preciso romper com os valores e com os laços do Egito, para eu começar a fazer os valores do reino na minha vida. Apacentava Moisés. E aí o texto vai dizer, o rebanho de Jetro. Moisés apacentava. Mas ele apacentava, pastor, o rebanho que era de Jetro. Pastor Tiago, me explica isso. Te explico para você entender. Moisés não está apacentando o que é dele. Não está cuidando do que é dele. Não está administrando o que é dele. Porque ele está cuidando do que é do outro. Líder, o que Deus me entregou e o que Deus te entregou não é meu e nem é seu, é dele. Você precisa entender que a ovelha que Deus confiou para você não é a sua ovelha, é a ovelha dele que Deus confiou para eu cuidar. Moisés no deserto já está aprendendo que o povo que ele vai cuidar, que o povo que ele vai liderar não é dele, é de Deus. Ei pastor, ei líder, ei, presta muito atenção, nós não temos posse sobre pessoas, nós não temos posse sobre aquilo que Deus colocou, nós somos administradores que Deus colocou. Eu tenho um problema às vezes, e a gente tem um vício de linguagem de dizer assim, minha igreja. Na verdade, a igreja que Deus me colocou, a igreja que Deus mandou eu cuidar, a igreja que Deus, a minha ovelha, não é minha ovelha, é a ovelha que Deus colocou nas minhas mãos para eu administrar, para eu cuidar. Os meus alunos, não, na verdade não é meu aluno, o aluno ali foi, Deus colocou alguém para eu cuidar, para eu tratar, para eu ensinar. Aquilo que Deus colocou na sua mão não é seu, é dele, então cuida direito. Melqui, Deus chama a gente quando a gente entende que não é nosso, é dele. Presta atenção. Sabe como que Jesus falou com Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, amo. Ele pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Jesus, você sabe que eu amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Porque o meu coração não está nas ovelhas, no das ovelhas. E como o meu coração está no dono das ovelhas, é que eu cuido da ovelha, bem cuidado, bem tratado. Eu não sei você, mas eu já sou chato com as minhas coisas. Mas se tiver alguma coisa que é do outro, eu faço questão de cuidar melhor, de cuidar mais. Porque vai que dá ruim, né? Vai que alguma coisa acontece. Então Deus fala, tu me amas? Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Moisés está apacentando o rebanho do sogro, Jetro, seu sogro, que era sacerdote. Só que onde é que Moisés está começando? Moisés está apacentando esse rebanho atrás do deserto. Atrás do deserto. Aonde? Opa, aonde? A gente olha para Moisés e vê o homem Moisés. A gente olha para Moisés e vê o legislador Moisés.
A gente olha para Moisés e vê o líder Moisés. A gente olha para Moisés e vê o Moisés, aquele homem que Deus chamou, que entregou o decálogo, que liderou o povo, que ajudou o povo no deserto. Mas a gente não consegue entender que o começo de Moisés foi lá no deserto. Às vezes eu estou querendo demais, só que eu não consegui nem passar na primeira etapa, que é cuidar do que Deus me deu no deserto. Deixa eu te falar, começo nunca vai ser fácil. Foi fácil o começo, pastor? Já começou com a igreja grande, já começou com um telão bonito, já começou com um microfone bom, já começou com um evento de liderança. Já foi assim já, né, pastor? Lógico. Começou no deserto, um pouquinho ovelha, separadinho, às vezes difícil. Eu vou pregar, eu estou segurando aqui, mas eu vou pregar. O que acontece, Johnny, é que às vezes a gente já quer começar grande, a gente já quer começar no monte, às vezes a gente quer começar no alto, e Deus está falando, calma, porque ainda tem um período de deserto que é para te preparar. Depois do deserto que eu te preparo, pode preparar que vem coisa grande. Aleluia. Pastor, meu ministério ainda não foi. Pastor, ainda não virou. Pastor, ainda não explodiu. Ainda não aconteceu. Calma. Pode ser que você está no período do deserto. E o deserto é treinamento. Vira aí para alguém aí, ó. Fala aí, ó. Ô irmão, dá um psiu para ele. Fala, deserto é treinamento. Presta atenção. Havia um gigante Golias, começou a afrontar todo mundo. Ninguém queria enfrentar o homem. Havia homem de coragem, havia um homem de suporte, homem de porte. Havia ali Saul, havia os irmãos do Davi. Mas de repente ninguém queria enfrentar o Golias porque ele era muito grande. Aí vem o Davizinho que ninguém dava nada. O Davizinho que ninguém olhava para ele. O Davizinho menosprezado, desprezado. Quando o próprio Davi chega, a Bíblia diz que o irmão dele fala: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O irmão de Davi menosprezou porque Davi cuidava de pouca ovelha no deserto. Só que mal ele sabia que lá no deserto ele tinha sido treinado com leão, tinha sido treinado com urso, ele tinha sido treinado com aquelas poucas ovelhas no deserto. Para quê? Para que quando o gigante se levantasse, ele estivesse pronto para enfrentar o gigante da vida dele. Pastor, não entendi. A Bíblia vai dizer que Jesus foi batizado. Depois de batizado, ele foi guiado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Depois de 40 dias, o ministério de Jesus acontece, porque estava no deserto. Estava no deserto. Deserto não é o lugar da tua morte. O deserto não é o lugar que você vai parar. Deserto não é o lugar onde você vai desistir. Deserto é o lugar que Deus está te ensinando. Deserto é o lugar que Deus está te treinando, porque vai acontecer. Aleluia. Eu estou sentindo Deus. Depois de tudo isso, no versículo 1 que a gente aprendeu, versículo 1, no versículo 2, Moisés vai ter a visão. E aqui eu quero que você anote, preste atenção. 3 elementos da visão de Moisés. 3 elementos da visão de Moisés. Primeiro elemento, apareceu um anjo do Senhor. Primeiro elemento, um anjo do Senhor. Segundo, em uma chama de fogo. O fogo, a chama de fogo. E o terceiro, no meio de uma sarça. Primeiro elemento da visão de Moisés, um anjo. Segundo elemento, o fogo. Terceiro elemento, a sarça. Pastor, por que isso? Porque aqui a visão que Moisés tem determina o ministério dele. Pastor, não peguei. Segura. A visão que Deus te deu está conectada ao ministério que Deus te deu. A visão que Deus deu para você está diretamente ligado àquilo que Deus te chamou para fazer. Pastor, não entendi, presta atenção. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Ardia no fogo, mas não se consumia. Sabe o que é a visão de Moisés? A visão de Moisés é a seguinte: tem um anjo do Senhor no meio do fogo, e esse fogo está consumindo a sarça, mas a sarça não queima, não deteriora. A sarça, ela não evapora, ela não se consome, ela não é destruída. E agora, presta atenção. 40 anos no Egito, conhecia toda a ciência do Egito.
sabia tudo, mas eu duvido que ele tinha visto árvore pegar fogo e não consumir. Podia conhecer de tudo, das leis, poderia saber de todos os assuntos. Filho, obrigado. Poderia saber de toda a ciência, todo o conhecimento, toda a inteligência, toda a sabedoria. Sabia de tudo do Egito. De lei, de aerógrafo, de tudo. Mas na hora que ele olha, ele fala assim, não, tem um negócio diferente nesse aqui. Ele olha um anjo, que representa Deus. Aqui é o anjo do Senhor, é uma teofania, era Deus. Ele olha que esse anjo está no fogo. Esse fogo, ela representa a opressão. Ele representa as dificuldades. Ele representa as situações difíceis. Que está consumindo a sarça. A sarça, que é uma árvore. Biblicamente falando, o homem tem como símbolo no mundo espiritual árvore. Então ele olha e fala, a visão que Deus está me dando, eu entendi. Sabe qual que é? É que o povo, que é a sarça, está sendo consumido, está sendo queimado, está sendo afligido, está sendo oprimido pelo faraó, está sendo castigado pelo Egito, mas ela não queima, ela não destrói, ela não para, ela não desiste, porque o anjo do Senhor está com ela. Aleluia. É por isso que Isaías está escrito assim, e quando passares pelo fogo, não te queimará, nem cheiro de fumaça arderá em ti. Deixa eu te falar, você pode ser o melhor, você pode ter faculdade, doutorado, pós-doutorado, você pode ser o melhor da sua profissão, você pode ter feito PhD, você pode ter um MBA, mas tem coisa ainda que Deus vai te surpreender. Ainda tem coisa que você vai olhar e vai falar, não estou entendendo, eu estudei para administrar, eu estudei a gestão, eu estudei a contabilidade, eu estudei para ver tudo isso aqui, mas na hora que eu estou vendo aqui, o que está acontecendo, a política está interferindo, a saúde está interferindo, o dinheiro está interferindo, mas o povo não para, o povo não desiste, o povo não é consumido, o povo não é queimado, o povo não é abalado, porque tem a presença. Líder, tem hora que Deus vai dar visão para a gente, para que a gente entenda que ainda está tudo na mão dEle, que ainda está tudo no controle dEle. Aleluia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se queima e não se consome. E vendo o Senhor que virara para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça. Presta atenção. Não importa onde você esteja, Deus é especialista em atrair a sua atenção. Não importa se... Não, a gente está vivendo momentos difíceis. A gente está vivendo um período que talvez nem os nossos pais viram. A gente está vivendo, só que Deus é especialista para chamar a nossa atenção. Moisés está andando, apacentando as ovelhas. Ele olha, a arvorezinha pegando fogo e não se consome. Daqui a um pouco ele... Deixa eu te dizer, a visão que Deus vai te dar vai mudar a sua trajetória. Porque a Bíblia diz, virarei, pastor, meu pastor, virarei para lá. Sabe o que acontece? Ele está apacentando a ovelha aqui, ó. Olha para mim, ele está apacentando a ovelha aqui. Aqui está a arvorezinha pegando fogo, ele está apacentando. Ele está olhando aqui. A trajetória dele era assim. Mas Deus chama a atenção e ele vai ter que virar. Eu estou falando com você que Deus vai te dar uma visão que vai mudar o seu rumo. Que Deus vai te dar uma visão que vai mudar a sua história. Que Deus vai te dar uma visão que não vai permanecer do mesmo jeito. Você pode estar pensando, não, mas eu estou bem aqui com as poucas. Deus está falando, não, peraí, a visão que eu vou te dar vai mudar a tua vida. A visão que eu vou te dar vai mudar a tua história. A visão que eu vou te dar não vai deixar você do mesmo jeito. Deus é especialista em chamar a nossa atenção. Então Deus brada. Moisés. E ele disse,
eis-me aqui. É a segunda vez onde Deus fala e alguém responde. Na verdade, essa é a primeira, mas na Bíblia nós já sabemos de uma outra, onde Deus fala, onde Deus brada e alguém responde: eis-me aqui. Se tem um temor que eu tenho na minha vida, é de que se Deus bradar, eu estou pronto para ouvir e dizer: eis-me aqui. Porque hoje eu estou aqui, amanhã Deus pode falar: vai lá e prega lá em Nanuque. Alguém já ouviu falar de Nanuque aqui? Deus fala: vai lá em Nanuque e prega. Será que eu estou pronto, pastor, para dizer: eis-me aqui? Hoje eu posso estar aqui, mas aí de repente Deus fala: vai lá para a Itália, onde teve um dos maiores problemas lá do vírus, onde a igreja católica, o catolicismo é gigante, vai lá e prega lá. Será que eu estou pronto para ouvir o bradar de Deus e dizer: eis-me aqui? Agora eu vou apertar você. Eu falei de Nanuque, eu falei da Itália, mas será que eu estou pronto quando Deus fala assim: vai lá, ajuda aquele irmão, vai lá, pega na mão dele, vai lá, faz uma visita para ele, vai lá, ora lá na casa dele, vai lá, leva o mantimento para ele, vai lá? Será que eu estou pronto para dizer: eis-me aqui? O Moisés, eu preciso caminhar. Moisés tem esse primeiro tempo da chamada. E por que eu fiz questão de ler 2 textos? Porque na primeira parte desse texto que nós lemos, é a parte onde nós vemos a convocação, o chamado, o alerta que Deus está dando a Moisés, a visão que Deus está trazendo a Moisés, é esse texto. E é lindo, porque deixa eu te falar, por mais que o começo seja doloroso, o começo é bonito, é empolgante. Por mais que você saiba que vai começar no deserto, o começo é legal. Eu não sei você, mas quando começa um projeto ou começa alguma coisa, a maioria das vezes eu fico empolgado, eu fico feliz. Não, vai dar certo, não vai dar, não, em nome de Jesus, vamos para cima, vai, não, glória a Deus. Só que o que eu quero pregar é que você precisa entender que existem tempos na vida de um líder. Você está achando que ser líder é só sorriso? Você está achando que ser líder é só glória a Deus? Você está achando que ser o líder... E aí eu não estou pregando, presta atenção, eu não estou pregando dos problemas que você vai enfrentar com o grupo, com as situações. Eu não estou falando disso, eu estou falando dos problemas que você vai enfrentar em você mesmo. O texto que eu li de Números 11, a Bíblia vai dizer que Deus chama o Moisés recebe, Moisés vai perguntar: Senhor, eu vou em nome de quem? Deus fala: vai no nome do eu sou o que sou. Você quer ouvir uma chave aqui ou não? Pode soltar um negócio aqui ou não? Ele fala: eu sou o que sou. E eu, pastor Thomas, eu já preguei falando assim, quando Deus diz eu sou, Ele está falando: eu sou o que você precisa. Ele está falando: eu sou o que sou. Porque às vezes eu preciso ser na sua vida não o que você precisa, mas o que eu quero ser. Eu sou o que eu sou, não o que você acha que precisa, porque eu sei mais do que você para a sua vida. Eu te conheço melhor até mesmo que o seu cônjuge, melhor mesmo que o seu melhor amigo, melhor do que o seu pastor. Por isso eu sou o que sou. Às vezes a pessoa está com problema de saúde, vai no médico, o médico não encontra nada. Ela acha que ela precisa de um médico, e ela precisa de um terapeuta. Então Deus está falando assim: eu sou o que sou. Eu sou aquilo que você vai necessitar de verdade, não o que você quer. Deus está falando assim: Moisés, diga que o eu sou, o que sou, enviou a nós. Esse é o nome de Deus, é o tetragrama, é o Yahvé. Deus manda ele, ele vai. O coração do faraó fica duro, e você já sabe, 10 pragas, o povo vai caminhando.
passa pelo Mar Vermelho, atravessa, passa do outro lado. Miriam começa a tocar lá o tamborete santo, faz uma dança. Agora ele está reunindo o povo. Deus começa a orientar o povo a caminhar no deserto. Agora preste muita atenção. Em determinado momento o povo está com fome, o povo não tem o que comer, e Deus fala: não, fica tranquilo, foi eu que te tirei do deserto, foi eu que te tirei. Lembra que eu falei que ele falou: eu sou o que sou? Deus vai mandar maná. Deus vai mandar. E no capítulo 10 do Números, o povo está cansado. E eles começam a reclamar. Eles estão enjoados, estão fartos de comer o maná. Pastor Carlos, eles estão fartos da provisão de Deus que vinha do céu. Então eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. E eu vou falar um negócio para você. Pensa num negócio que é um problema, é reclamação, é murmuração. Eu já preguei isso aqui lá na igreja: reclamar ou se preparar. O que você está fazendo? Se você continuar lendo o livro de Números, a reclamação vai trazer um problema muito grande. A Bíblia vai dizer que o povo está reclamando tanto, reclamando tanto, reclamando tanto. Você sabe o que Deus vai fazer? Em Números 21 ele vai mandar serpente. Porque murmuração atrai serpente. Ah, você não pegou essa não. Murmuração atrai serpente. É por isso que tem muitos que morrem. É por isso que tem muitos que param. É por isso que tem muitos que desistem. É por isso que tem muito que já abandonou. Por quê? Porque murmurou tanto, murmurou tanto, murmurou tanto, que a serpente achou a brecha e mordeu ele. Só que Deus tem a cura para isso. O povo está reclamando do maná. Eu fico imaginando, meu pastor, o povo reclamando do maná. Do maná. Coisa que a gente gostaria de ver hoje. Eles começam a reclamar do maná e vai e fala bem assim para Moisés: Moisés, eu queria estar no Egito, porque lá no Egito eu tinha carne, lá no Egito eu tinha pepino, lá no Egito eu tinha cebola. Meu Deus do céu, alguém tem saudade de cebola? E tem crente bobo assim até hoje. Mas lá no Egito tinha isso, lá no Egito tinha aquilo, lá no Egito. Ei, você tem maná do céu e provisão de Deus sobre a sua vida. Pode ser que não é o que você queira, pode ser que não é o que você gosta, mas é o que Deus sabe que você precisa. Vira aí de novo para alguém e fala assim: ô psiu. Fala assim: valoriza o que Deus te deu. Irmão, não tenho muito não. Para ser sincero, eu não tenho quase nada. Mas o que Deus me deu, eu cuido. Lúcio, eu olho para o Tiago Gregório, da igreja. Ele canta, ele toca, ele prega. E eu fico assim: Jesus, o Senhor deu mesmo para o homem, viu? Deu mesmo. Aí só que eu olho para mim e falo: Jesus, eu vou conservar o que o Senhor me deu. Já que o Senhor me deu na palavra, eu fico na palavra. Deixa eu esmagar aquilo, valorizar aquilo. Deixa eu perseverar naquilo, que se for o que o Senhor me deu, é onde o Senhor quer me usar, é onde eu vou ficar. Se eu cantar, a gente vai ser arrebatado. Valoriza o que Deus te deu. O povo começa a murmurar, e aqui eu quero entrar, ó. Eu tenho um tempo ali para terminar, presta atenção. Eu quero terminar agora. Quem foi que te contou que esse negócio de ser líder é bênção, é maravilha, é só glória? Não, ser líder é bom. Ser líder tem as suas glórias, as suas honras. Mas a grande verdade é que em alguns momentos você vai passar o que Moisés está passando. Porque Moisés começa dizendo: Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Eu não achei graça aos teus olhos. Por que puseste sobre mim essa carga? A Bíblia está dizendo aqui no versículo 11 que começa um desabafo, que começa um desânimo. Alguns especialistas em psicologia dizem que nesse texto o sintoma que Moisés demonstra é de depressão. Um líder deprimido. Ei, eu sei que cuidar de igreja,
Eu sei que cuidar de um conjunto, eu sei que ser um líder não é fácil, mas uma coisa eu sei te dizer: Deus vai te tirar de todo o cativeiro de depressão aqui, em nome de Jesus. Sabe o que Moisés está falando aqui? Moisés está falando assim: Senhor, eu estou sendo castigado. O homem que disse, eis-me aqui, o homem que viu a visão da sarça pegando fogo e não se consumiu, o homem que estava pronto, agora vira para Deus e fala: Senhor, eu não achei graça diante dos seus olhos? Por um acaso eu fiz alguma coisa errada? Porque eu não aguento esse povo. Eu não sei vocês, mas eu já falei às vezes assim: Deus, eu não aguento mais não. Deus, não dá mais. Deus, eu abri mão de tudo. Deus, eu não quero. Senhor, por um acaso eu sou melhor do que alguém para que o Senhor me dê isso aqui para fazer? Eu não sou melhor do que ninguém, Senhor. Eu não dou conta disso. É o que Moisés está falando. É o que Moisés está sentindo, pastor Carlos. Moisés está com a alma aflita. Moisés está angustiado. Moisés está sentindo uma dor aqui e ele vai reclamar só com quem ele pode, que é com Deus. Só que você vai entender um negócio. Moisés tem uma intimidade com Deus impressionante, porque ele continua dizendo assim: concebi eu porventura todo esse povo? Eu gerei eles para que pudesse levar no colo? Sabe o que Moisés está falando com Deus? Senhor, eu sei que o Senhor é pai da nação, mas por um acaso eu sou a mãe? Imagina o nível como Moisés estava se sentindo para falar assim com Deus. Eu sou a mãe deles, eu tenho que carregar no... Eu já falei isso. Você nunca falou isso, não? Ei, líder, você nunca falou: rapaz, será que eu tenho que ficar pegando a mãozinha? Será que eu tenho que ficar falando todo dia? Será que eu tenho que ficar... Alguns falam: eu não tenho filho barbado mais não. É o que Moisés está passando. É o que Moisés está sentindo. Moisés continua dizendo assim: como o aio leva a cria para a terra dos seus pais. Sabe o que Moisés está se comparando? Moisés está se comparando à escrava, à ama de leite, à tutora, à babá. Moisés está falando: eu sou a babá desse povo. Lembrando que era milhões. Ele se sentia babá do povo. Só que eu aprendi um negócio. Eu aprendi com uma psicóloga que durante uma conversa, durante um desabafo, o que a pessoa quer falar de verdade não está no começo, está no fim. Durante um processo de aconselhamento, eu aprendi que a pessoa chega para você contando algumas coisas, mas o que realmente está no coração dela não é o que ela começou falando, mas o que ela terminou falando. E como que Moisés termina falando com Deus? Ele termina assim: de onde eu tirarei a carne para dar a esse povo? Portanto, contra mim eles dizem: me dá carne. Sabe a primeira coisa, qual que é o primeiro sintoma que Moisés mostra? Moisés está mostrando assim: Senhor, eu estou assim revoltado, eu estou chateado, eu estou melancólico, eu estou depressivo. Mas sabe por quê? Porque eu quero servir esse povo direito. Porque eu quero fazer direito. Eles estão chorando para mim, pedindo carne, e eu não posso dar. É por isso que eu estou desesperado, porque eu não posso dar o que eles precisam. Pastor, Moisés é um líder dedicado. Ele está chorando, ou colocando ele como um problema, mas na verdade ele só quer cuidar direito do povo. Você já chorou para Deus pelas pessoas que Ele te colocou? Você já fez isso aqui e fala: Senhor, e agora? Olha a vida daquele irmão, Senhor. Senhor, se eu não puder fazer nada, sabe o que Moisés fala? Ele fala assim: Senhor, eu sozinho não posso levar esse povo, ele é muito pesado, essa carga é demais. Se assim fazes comigo, me mata. Moisés está preferindo morrer do que ficar de mãos atadas sem fazer nada pelo povo. Será que a gente tem esse sentimento? Será que você já pensou: Deus, se eu não conseguir ajudar, se eu não conseguir servir, se eu não conseguir fazer alguma coisa, me leva, porque senão eu não presto para nada. Porque se não for para cumprir o que o Senhor me chamou com excelência, é melhor o Senhor me levar de vez. É isso que Moisés está falando. Pastor, Moisés está pedindo para que Deus leve. A verdadeira preocupação de Moisés é servir com integridade. A verdadeira preocupação, é por isso, presta atenção, às vezes,
você está passando por um momento igual Moisés. Às vezes, você só está sentindo aí que está sozinho, você está sentindo a solidão do ministério, você está sentindo o peso do cargo. Às vezes você está pedindo para Deus, para que Ele te livre, para que Ele te arranque. Às vezes você já falou para Deus que não aguenta mais. Mas o sintoma verdadeiro é que o que você quer fazer, é que quer fazer com excelência. É que você quer servir com integridade. É que você quer abraçar o que Deus te deu, conforme a excelência que Deus mandou você fazer. E deixa eu te dizer, Deus tem solução para isso. Vira para alguém e fala, Ele vai curar você hoje. Diga para alguém, Ele vai curar você hoje. Diga, Deus tem uma solução para o teu problema. Olha para mim. Não é porque eu estou aqui que eu não enfrento. Olha o pastor Daniel, você acha que ele não enfrentou isso aqui? Olha o pastor Carlos, você acha que ele nunca enfrentou isso aqui? Olha o pastor Martinho, você acha que ele nunca passou isso aqui? Só que em todo momento, o que eu podia pregar tudo hoje, mas a parte mais fundamental, a parte que mais mexe comigo é que em todo momento de crise Jesus chega. Que em todo momento de dificuldade Ele está lá. Presta atenção, Moisés está no seu limite. Moisés está onde? Moisés está onde? E toda vez que você achar que está no limite, que não aguenta mais, se prepara. A Bíblia vai dizer que estava tendo um enterro do filho único da viúva de Naim. Naim não é um homem, é a cidade. Eu vi gente pregando a viúva de Naim lá, coitada, até o Naim morreu. Não! Filho único da viúva de Naim. Naim era a cidade. O marido tinha morrido, agora ela estava caminhando para enterrar o filho. Olha lá em Lucas 7:11, vai dizer assim: e ia com ele uma numerosa multidão e os seus discípulos, e chegando-se à porta da cidade. A porta da... Por que ele chega na porta da cidade? Porque ele não chegou quando ela estava lá dentro. Porque ali era o limite. Pegou não, né? Judeu não enterra. Judeu não tem morto dentro da cidade. Eles não têm cemitério dentro da cidade. Então o cemitério é do lado de fora. Então, enquanto ela está rodeando um enterro ali do lado de dentro, talvez ela tenha uma esperança, está aqui dentro. Alguma coisa pode acontecer, está aqui, mas ela chega na porta da cidade. Quando ela chega na porta da cidade, é o limite. Chegou na porta, acabou. Daqui da porta é só caixão, daqui da porta é só terra, daqui da porta é só cemitério, daqui da porta é só sepulcro. Então, quando ela chega no limite dela, aí vem quem? Vem quem do lado de cá? Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Não, pastor, Deus está falando, eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Você que veio hoje está no seu limite. Você que veio hoje está igual Moisés. Deus está falando, eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu creio muito nessa palavra. Como é que Deus vai resolver isso? Deus vai resolver as duas queixas de Moisés. Porque as duas maiores queixas de Moisés aqui são: Senhor, o cargo é muito pesado para mim sozinho, eu não aguento sozinho. Primeira queixa. Segunda queixa é: e como é que eu vou dar carne para eles? A primeira queixa, Deus vai fazer assim, ó: disse o Senhor a Moisés: junta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, seus oficiais. Traga-os perante a tenda da congregação, ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo. Tirarei do teu espírito, do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo. Eu tenho aprendido ainda, que Deus coloca pessoas no nosso caminho. Tem muita carga que a gente leva sozinho. Às vezes o ministério, às vezes a gente se sente pesado para carregar. E se você não se sentiu assim, calma, em algum momento você vai passar por isso. Mas Deus está falando para Moisés aqui: Moisés, escolhe a tua equipe. Escolhe pessoas para você colocar do teu lado. Escolhe pessoas que vão te ajudar a caminhar, que vão te ajudar a segurar esse problema. Escolhe pessoa para estar contigo, para você não passar por esse problema sozinho.
É interessante que o Moisés é que vai escolher, mas Deus dá orientação. Escolhe dos anciões, ou seja, escolhe de quem tem experiência, escolhe porque quem conhece, escolhe alguém que é de cabeça, escolhe. Ei, Moisés, a escolha é sua, mas faz conforme eu te oriento. Você não precisa passar isso sozinho. Eu estou sentindo Deus aqui. Você não precisa passar isso sozinho. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Deus está falando: ei, Moisés, você não precisa pedir a morte. Eu vou colocar gente do teu lado, eu te oriento. A segunda parte é que Deus manda Moisés escolher a equipe. Só que imagina, Moisés só escolhe a equipe e pronto. Não, Deus está falando: você vai escolher a equipe, e do que você tem, eu vou dar para eles. Deixa eu falar um negócio com você. Eu dou um curso de liderança, eu falo com liderança, e tem um negócio bobo. Eu vou falar a verdade com você. Tem uma coisa que eu mais vi em liderança: o que Deus me deu é meu, e acabou. Deus está falando: você quer que o povo, você quer que a sua liderança e os seus liderados dê certo? Compartilha do que você tem com eles. Eu não vou ficar segurando, pastor, se Deus me deu Bíblia, conhecimento, sabe o que eu faço? Eu dou Bíblia e conhecimento, que é o que eu tenho. Do que eu tenho, eu te dou. Se Deus te deu uma graça, compartilha com o outro, ajuda o outro, leva o outro. Se o seu manto, se o seu ministério é quebradeira da oração, compartilha com alguém. Se o negócio é louvor, compartilha com alguém. Se o seu negócio é a gestão, compartilha com alguém. Deus está falando que o que Ele pôs em você, Ele quer repartir para outro. Negócio bobo de ficar segurando, retendo aquilo. Ei, deixa eu te falar. A fonte da terra acaba, mas a fonte do céu é inesgotável. Aleluia. Fique de pé. Fique de pé. Ele vai terminar dizendo: e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Você não vai levar isso sozinho, não. Você não vai carregar isso sozinho, não. Isso tem falado tanto ao meu coração esses dias. O momento que a gente vive, pastor Carlos, é um momento de tão união, e é um momento que eu mais vi dispersão. O momento que a gente vive, presta muita atenção. Eu estou aqui com o meu pastor. O pastor Martinho Gregório é o pastor presidente da nossa igreja. Eu sou pastor auxiliar. Eu e o pastor Martinho somos únicos da mesma igreja aqui. Os meus 3 amigos e alunos que estão ali, que Deus me deu, que colocou ali para me ajudar, que eu não sei o que eles viram em mim, mas Deus... Nenhum deles é da mesma igreja que a minha. E nem entre eles é da mesma igreja. Pastor, por que você está falando isso? Porque no momento de crise, no momento de dificuldade, ao invés da gente juntar e ficar, sabe o que a gente faz? Espalha. Você já ouviu falar de cada um por si? Na Bíblia não é assim. Na Bíblia tem um negócio assim: chorar com os que se alegar com que. Mas a gente vive num momento que a alegria do meu irmão me traz choro, e o choro do meu irmão me traz alegria. Que cristianismo é esse? Que liderança é essa? Você não vai carregar sozinho. O primeiro problema que Moisés tinha, que era se sentir sozinho, Deus resolve. Mas o segundo, que é carne, que é o mais desesperador, porque Moisés não tem recurso. Moisés não tem. Como é que Moisés ia tirar carne no deserto, pastor? Aí Deus está falando: peraí, a equipe tu escolhe, a carga tu vai dividir, agora a carne deixa comigo. Eu quero terminar aqui falando para você o seguinte: ei, o que tiver de possível você fazer, faça, mas o impossível pode deixar na mão dele. Eu quero aqui para você nessa noite, ou melhor, nesse final de tarde, que tem muita coisa que Deus vai te orientar como fazer,
Tem muita coisa que Deus vai falar como fazer, mas tem muita coisa que Deus está falando, pode deixar que essa é a minha hora de fazer. Pastor, me explica melhor esse negócio, presta atenção. Deus vai falar, Moisés, diga ao povo para que eles se santifiquem, porque amanhã eles vão comer. Sabe qual que é o meu papel de líder quando o negócio está ruim? É virar para alguém e falar, se prepara. Você não pegou. Thomas, o meu papel de líder, você está passando um problema, sabe qual é o meu papel? É virar para você e falar, Thomas, se prepara. Se prepara. Se santifica. Se consagra. Busca. Clama. Por quê? Porque o impossível é que Deus que vai fazer. O impossível é Deus que vai fazer. Deixa eu te falar. Eu tenho aprendido que muita gente quer milagre, mas pouca gente quer se preparar para um milagre. E Deus está falando, diga a eles que santifiquem, porque amanhã eles vão comer. Santifica hoje e come amanhã. Se prepare para o milagre que Deus vai fazer. Se prepare para o milagre que Deus vai fazer. Se prepare para a porta que Deus vai abrir. Se prepare para a cura que Deus vai mandar. Se prepare para a prosperidade que Deus vai fazer descer sobre a sua vida. Mas se prepare para receber o que Deus tem para você. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Comece a orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. A Bíblia diz que eu tenho que dar honra a quem tem. Dar honra a quem tem. Eu vou pedir para o meu pastor Martinho, fazer oração por vocês. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora. Rafael vai louvar ao Senhor. Assim que o pastor Martinho fazer a oração, fecha os teus olhos mesmo. Coloque a Deus agora todas as suas dificuldades, tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem passado. Faça igual a Moisés agora. Comece a orar, comece a falar lá do âmago da tua alma, lá do fundo do teu coração, porque Deus vai começar a te dar estratégia. Deus vai começar a te curar agora. Deus vai começar a te agora. Deus vai começar a te sarar agora. Deus vai começar a trabalhar na sua vida agora. Se prepare.